Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vlog aqui no canal. E eu vou começar esse vídeo compartilhando um pouquinho da minha indignação, porque eu queria hoje ter aparecido mais, ter falado e ter aparecido lendo, enfim, ter sido mais presente no comecinho desse vlog, mas eu não consegui porque eu passei a tarde inteira e a manhã inteira, enfim, o dia inteiro na frente do computador editando um vídeo, porque o mundo dos editores de vídeo para computador está contra mim. Eu não sei se é o meu computador que não tá aguentando o esforço, eu não sei se é os editores que estão de mal comigo, eu não sei se é Mercúrio retrógrado, e aí eu tô passando um estresse danado, porque desde dezembro o CapCut tá dando problema no meu computador, toda vez que eu vou exportar um vídeo mais longo, e aí o computador trava e a tela treme, e aí fica aquele negócio esquisito, porque eu não tenho dinheiro pra comprar outro computador. Então, desde o último vlog eu já troquei de editor, eu tô usando o Shotcut, só que até então eu tinha gravado pro YouTube e é um pouquinho diferente a edição que eu faço pro YouTube e para as outras redes sociais, porque nelas eu coloco legenda, né? E aí eu faço a legenda mão a mão, porque a automática no CapCut é paga. E aí eu fui aprender a fazer essas legendas e mexer no Shotcut e eu não consegui, e eu já estava quase terminando a edição do vídeo e eu tive que recomeçar de novo. Eu baixei o CapCut de novo, arrisquei e tive que editar o vídeo inteiro, fazer todos os processos de rough cut, de áudio e de colocar texto e colocar imagem. Gente, foi um estresse danado e eu tô até agora com o ódio entalado na garganta, tentando, né, absorver que já acabou, já editei e tá tudo bem. Tanto é que eu tive que assistir um filme pra distrair, eu assisti Plus One, Convidado Vitalício na HBO, que é um romance e eu achei super divertido, consegui dar uma distraída e consegui pensar em outras coisas, então, assim, pelo menos funcionou. E hoje eu ainda tenho que fazer um outro post, que eu tive uma ideia, tipo, agora, eu tive um momento, assim, e um insight, que eu vou postar na semana que vem, pelo menos pra manter os posts uma vez por semana. Então, assim, hoje eu tenho bastante coisa pra fazer e eu não tenho conseguido ler tanto assim quanto eu tava planejando pra essa semana, e principalmente pensando no feriado do carnaval. Eu abandonei, infelizmente, Filhos de Duna momentaneamente, eu só fiz uma pausa na leitura pra terminar de ler os livros que eu peguei emprestado na biblioteca da faculdade, agora que semana que vem eu tenho que devolvê-los. E aí a leitura do momento agora tá sendo Rachel Cusk, que eu tô lendo Trânsito, que é o segundo livro da trilogia de Esboço, e eu tô gostando bastante, apesar de que eu tô, tipo, no primeiro quarto do livro, então não consigo elaborar muito bem, ainda não criei muito bem a minha opinião sobre o livro. Então na próxima vez que for aparecer aqui, eu falo pra vocês. E eu tô bem animada pra essa leitura, acho que ela vai ser ótima, tô bem contente também em estar lendo pelo menos um livro físico, acho que dá uma revitalizada no meu hábito de leitura, não sei porquê, mas eu tenho essa impressão. E é isso, gente, é isso que eu tinha pra dizer pra começar esse vlog. Agora eu vou voltar, né, à minha caverna reclusa, editando vídeos e fazendo posts pro Instagram, e depois eu apareço mais por aqui, tá bom? Bom dia, gente. Hoje é sexta-feira, dia 20 de fevereiro, e eu já avancei bastante na leitura de Trânsito da Cusk. Eu já tô na outra metade do livro e eu tô curtindo bastante, gente. Tá sendo
uma experiência bem legal. Eu já tinha gostado bastante de Esboço, mas eu tive algumas dificuldades em me conectar com a protagonista. Então isso foi um pouquinho difícil, né? Porque o livro acabou falando bastante sobre divórcio e maternidade. Não que eu não consiga me sensibilizar com esses tópicos, mas porque as nossas vivências no momento que eu estava lendo estavam sendo um pouquinho diferentes. Mas esse livro ele acaba expandindo para outros temas. A gente tem aqui conversas que vão falar sobre relacionamentos passados, sobre cuidar daquilo que já está quebrado, sobre a vida, a efemeridade da vida, morte, escrita. Então, os temas que esse livro vai se apoiar são muito maiores que só divórcio e maternidade, que era o que o primeiro livro acabava falando na sua maioria. Mas eu tô curtindo muito a escrita da Kusk, é muito fluida. Eu tô devorando esse livro mesmo. Eu já tô na página 99 e temos, ver, quase 200, 197. Então me restam aí 98 páginas de leitura. Enfim, é bem curtinho, bem tranquilo de ler. Eu acho que é um ótimo livro para quem não conhece a Kusk, né? Na verdade, toda a trilogia. Acho que são ótimos livros para você conhecer a Rachel Kusk. E eu mal vejo a hora de terminar a trilogia. Eu tô pensando em já emendar e terminar mérito pra ficar tudo bem fechadinho e eu conseguir entender o livro na sua completude mesmo. Enquanto eu li, eu fiquei pensando muito sobre o poder dessas conversas que ela tem, né, com esses estranhos. E me lembrou muito sobre como as conversas funcionam na trilogia Antes do Amanhecer, do Richard Linklater lá, né, que é Antes do Amanhecer, Antes do Pôr do Sol e Antes da Meia-Noite, que são um dos meus filmes favoritos, na verdade, né, porque são 3. E eu fiquei pensando muito sobre essas dinâmicas de você ter conversas profundas com desconhecidos e como isso é interessante, né, e como isso te permite ser mais honesto e sincero com os outros e consigo mesma. Então eu fiquei pensando bastante sobre isso. Eu acho que a gente consegue encontrar alguns paralelos entre os livros da Kusk e esses filmes. Acho que tem suas semelhanças, apesar de serem obras bem distintas, né? Porque os filmes são romances, histórias de amor, e aqui a gente tem uma mulher vivendo a vida dela, né? Completamente normal. E, enfim, acaba tendo essas conversas que, a primeiro momento, parecem fúteis e parecem, assim, comuns, mas que acabam permitindo que as pessoas se abram com ela e que a gente, como leitor, também possa conhecer essa personagem que a gente sabe tão pouco sobre. Então eu tô bem animada, como vocês podem perceber. Eu já tô pensando bastante coisa, sempre acabo pensando bastante coisa, né? Desde o primeiro livro me deixam muito reflexiva. Os textos da Kusk, enfim, fico muito interessada mesmo. Eu fico presa numa bolha em que eu só penso sobre isso. Mas eu venho aqui dar o meu veredito quando eu terminar o livro, então eu vou parar de falar um pouquinho. E é isso, gente. Eu só queria fechar comentando uma coisa que eu não falei ainda em nenhum vídeo, mas eu queria falar, né, porque é época de Oscar e eu já assisti alguns filmes indicados ao Oscar e eu só queria, né, compartilhar as minhas apostas. Estamos aí há um mês dos Oscars? Acho que sim. Eu ainda tenho março pra ver o resto dos filmes, mas eu já assisti o Agente Secreto, obviamente, estou torcendo por ele, uma batalha após a outra, que eu gostei muito da direção, embora eu tenha algumas ressalvas, principalmente em relação à primeira parte do filme. Eu acho que o tom da primeira parte do filme, né, que é antes do nascimento da menina, fica muito desconexo com o resto. O tom mesmo das piadas e de como ele é construído também fica esquisito, não gostei tanto, mas a direção é realmente uma coisa de louco, né? Aquela cena de perseguição final é realmente deixando um frenesi maluco, que você se sente, né, doido e querendo saber como o filme vai terminar. Então não posso mentir que eu não fiquei muito encucada com o filme, mas o meu favorito até o momento com certeza é Valor Sentimental, do Trier. Eu gosto muito dele, eu amei A Pior Pessoa do Mundo, apesar de ter ali uma relação assim bem agridoce com o filme e com os personagens, mas eu acho maravilhoso. E Valor Sentimental não foi diferente, é um filmaço, me deixou devastada. Eu até agora não superei o filme, tanto aqui eu estou pensando até hoje sobre os paralelos, as comparações e tudo que eu posso falar sobre essa mídia, porque eu só consigo pensar nesse filme e eu penso nesse filme, penso em outros filmes e, gente, é uma coisa louca. Então eu tô, tipo assim, nesse momento cinéfila. E eu acho que nos próximos vlogs eu vou acabar comentando também sobre filmes, porque a gente tem alguns dos filmes que estavam nos cinemas indo pros streamings e aí eu vou poder assistir eles, porque aqui no cinema da minha cidade não passa nada. E é isso, gente. Agora sim, vou encerrar esse momento e eu venho falar com vocês
depois, quando eu já tiver terminado o livro, tá bom? Tchau! Oiê! Hoje é sábado e eu vim aqui encerrar esse vlog terminando de falar o que eu achei de Trânsito, agora que eu oficialmente terminei o livro, já consegui, né, já passaram algumas boas horas, já consegui superar e colocar meus pensamentos em dia. E como eu já falei algumas vezes, eu gostei muito desse livro, eu tive uma experiência bem mais legal do que eu tive com o primeiro livro, apesar de ter adorado o jeito que ele é escrito. Nesse livro a gente tem exatamente um livro intermediário de uma trilogia, e ele é nomeado como Trânsito justamente porque essa protagonista tá nesse período entre o fim de um ciclo e o começo de outro. Ela tá voltando para Londres depois de ter ficado um bom tempo fora, e ela decide comprar então uma casa num bairro chique, só que a casa tá bem deteriorada, então ela começa a reformar essa casa. E eu imagino que o próprio processo de reforma da casa é um simbolismo para a reforma dessa vida e para esse recomeço da nossa protagonista, que a gente finalmente descobre o nome, a Faye. Então esse é um livro que vai tratar sobre esse novo começo da vida dela, sobre reestabelecer os laços, tanto os laços com os filhos, que ainda estão, né, um pouquinho bagunçados por conta do divórcio, mas também restabelecer os laços com outras pessoas e conhecer novas pessoas. Então ela volta a sair com alguns caras ocasionalmente, ela volta a ficar próxima das amigas, dos familiares, e isso acaba aparecendo várias vezes na narrativa. Mais uma vez, a gente tem aqui vários diálogos que ela tem com pessoas comuns, e diálogos assim banais, com pessoas que talvez ela nunca mais fosse ver na vida dela, mas ainda assim a gente acaba descobrindo muito mais sobre esses outros personagens do que sobre ela. E eu acho que isso é uma graça de todo o livro da Cusk, dessa trilogia, assim, porque a Cusk subverte um pouquinho os tipos, né, a formulação de um personagem principal ideal no romance, porque a gente não tem nenhuma informação sobre ela, a gente não sabe muito sobre ela, a gente não tem exatamente um ponto de vista em que a gente vê o mundo com os olhos dela. Claro, a gente tá vendo o mundo com os olhos dela porque ela é a nossa protagonista, mas ainda assim ela não se manifesta o suficiente para que a gente possa conhecê-la. Só que, mesmo que isso não seja exatamente o ponto da narrativa, a gente não quer saber tudo sobre a vida dela, a gente acaba pescando algumas informações. Eu gosto muito da escrita da Cusk, que, como eu já disse várias vezes, é muito fluido e é bem fácil de ler rapidinho. E pra mim foi uma experiência maravilhosa poder ler um livro físico depois de muito tempo lendo no Kindle, assim, eu tava sentindo falta. Não sei explicar o porquê, mas renovou minhas energias pra leitura. E, enfim, eu gostei bastante. Mas se eu pudesse voltar no tempo, eu teria lido os 3 livros seguidos, tal qual eu vou fazer agora com o Mérito, que é o terceiro livro, né, o que encerra a trilogia, porque eu acho que algumas coisas podem se perder, você pode ficar meio perdido no tempo, no que tá acontecendo. E, enfim, mesmo que os livros não sejam estritamente ligados, você pode ler Trânsito antes de ler Esboço, por exemplo, isso te faz ficar um pouquinho mais perdido, você talvez perca algumas informações importantes, mas não tem nenhum grande spoiler, até porque os livros não têm um grande acontecimento, algo magistral que a narrativa gira em torno. Não, a narrativa é bem simples e é bem parada. Talvez por isso também não seja um livro para todo mundo, porque é bem lento, assim, e não nos oferece uma grande reviravolta, a gente não tem grandes coisas acontecendo, mas isso pra mim é a grande graça. Mas vá sabendo que não é um livro que necessariamente vai te deixar preso porque você quer saber o que acontece no final, porque não vai ter um final tão impactante assim, no sentido de uma grande coisa. Não é um grande mousse, é isso que eu tô querendo dizer. Mas é muito legal e, enfim, fica aqui minha recomendação. Mas gente, eu acho que é isso que eu tinha a dizer sobre Trânsito. Eu gostei bastante dessa leitura, como já falei milhares de vezes, foi uma leitura ótima. E no próximo vlog eu vou voltar a falar sobre Filhos de Duna, porque desde que eu terminei esse livro eu fiquei um pouquinho órfã de um livro para ler antes de dormir. Então eu voltei a ler Filhos de Duna e no próximo vlog eu falo mais com vocês sobre ele, tá bom? Muito obrigada para quem assistiu até aqui e a gente se vê no próximo vlog.